Fala pessoal, como é que vocês estão? Professor Rafael, para mais uma aula de prática processual penal. Queria estar em sala com vocês, mas tenho certeza que a gente está, em breve nós estaremos juntos. Hoje nós vamos trabalhar um tema extremamente importante. É uma peça que, de forma recorrente, vem caindo no exame de ordem. Então, é uma peça que a gente tem que ter um pouco de cuidado com ela. Não é uma peça que vai exigir uma complexidade que se refere a formalidades, ou seja, qual é a estética da peça, quais os requisitos da peça. Não, pelo contrário. É uma peça extremamente simples, é uma peça onde a gente consegue fazê-la facilmente, que é só colocar fato, direito e pedido, mas é uma peça que nós temos que observar algumas questões importantes, mais relacionado ao direito material e ao direito processual. Já garanto para vocês, quando a gente fala de alegações finais por memoriais na peça da OAB, sempre vocês vão ter que observar a tipificação que ele foi denunciado, porque você vai ver que o tipo penal que foi colocado na denúncia não corresponde verdadeiramente ao caso concreto. Então, você vai pedir uma mudança de tipo, você vai pedir uma desclassificação para um outro crime, sempre vai ter isso no exame de ordem. Não tem jeito, isso é algo que sempre vai acontecer, a desclassificação daquela conduta criminosa dele. Isso aí, com certeza. Tá? Toda peça que cai em memoriais tem uma desclassificação. Outra questão importante que sempre tem memoriais, sempre tem a desclassificação e, por consequência, vai mudar o regime de cumprimento de pena. Então, você vai ter que ver que vai ser um cumprimento de pena mais favorável para o denunciado. E, às vezes, analisar as qualificadoras, as causas de aumentos de pena, agravantes, tem alguma causa de diminuição de pena, algum privilégio, algum atenuante. Então, é uma peça que vai abordar mais questões de conhecimento de direito material e processual do que, propriamente dito, você conhecer estrutura de peça. A gente vai ver. E, óbvio, sempre, pessoal, também sem exceção, toda peça de memoriais vai cair alguma preliminar. Sempre tem, sempre tem. Incompetência do juízo ou nulidade processual, especialmente com os direitos constitucionais de ampla defesa e contraditório, é algo que sempre acontece. Vícios nas audiências de instrução. Olha, teve a audiência de instrução sem um comparecimento, sem intimação do defensor. Sempre vai ter alguma coisa nesse sentido de cerceamento de defesa. Então, são algumas questões importantes que eu quero abordar com vocês antes da gente passar para o modelo propriamente dito. Qual é o fundamento das alegações escritas por memoriais? Pode acontecer de duas formas. Se tiver diligência ou se não tiver diligência. Se não tiver diligência, vai no parágrafo 3º do artigo 403, quando, dependendo da complexidade do caso e o número de acusados, o juiz vai fixar o prazo de 5 dias sucessivos. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse prazo sucessivo para a apresentação dos memoriais. E se tiver alguma diligência, né, após as diligências nas audiências, esse prazo vai começar também dessas diligências. Então, as partes terão também 5 dias. Né? Então, prazo, a gente acabou de falar, é um prazo de 5 dias. Questões importantes em relação a esse prazo. São prazos sucessivos, não são prazos comuns. Né? 5 dias para todo mundo ao mesmo tempo. É de forma sucessiva. 5 dias primeiro para a acusação e 5 dias depois para a defesa. Ok? É um prazo sucessivo, diferente do que acontece, por exemplo, em outras peças que são prazos comuns, por exemplo, recurso, prazo comum, então o prazo vai ser diferenciado. Nesse caso, não, prazo sucessivo. Qual que é o objetivo? É a última fala, tanto da acusação quanto da defesa, onde você vai expor as suas teses finais, você vai fazer referência ao que foi colhido em audiência, as testemunhas comprovaram isso ou deixaram de comprovar, e assim sucessivamente. Cabimento das alegações finais por memoriais. Rito ordinário e os especiais que usam o ordinário como base
vão trazer a previsão que após a instrução probatória vai ter o momento das partes manifestarem de forma oral antes da decisão final. Só que esses debates orais, elas podem ser substituídos por memoriais escritos, daquelas duas situações que a gente colocou, que tem previsão expressa lá do 403, parágrafo 3º e 404. Caso tenha que ter novas diligências após a instrução, ou seja, terminou a instrução, não tem como ter os debates orais, porque tem novas diligências, sendo que essas diligências podem ser determinadas de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes. E depois dessas diligências, abre-se prazo sucessivo para as alegações finais em forma de memoriais. Ou, quando a causa for complexa ou um número excessivo de réus, o juiz poderá, não é uma obrigação, ele vai analisar o caso concreto, vai analisar a viabilidade disso, e vai fazer essa concessão do prazo sucessivo de 5 dias. Se a gente analisar, por exemplo, o sumário, o rito sumário, ele tem um procedimento que não tem previsão expressa de alegações finais escritas sobre a forma de memorial. Não tem. E essa mesma regra vai seguir para o rito sumário, júri, lei de drogas, eles também não trazem isso. Só que, como o procedimento ordinário no processo penal tem aplicação subsidiária ao sumário, aos especiais, ao sumaríssimo, previsão 394, parágrafo 5º. Então, como tem essa aplicação subsidiária, em que pese procedimentos sumários, sumaríssimo, drogas, júri, não fazer menção expressa da possibilidade dos memoriais, não há vedação alguma. A doutrina é unânime em entender que cabe, sim, memoriais, em que pese não haver previsão expressa. Fundamento, a aplicação subsidiária do ordinário nos demais procedimentos. Se tem aplicação subsidiária lá no 394, parágrafo 5º, então a gente vai entender que aplica-se o 403, parágrafo 3º, ou 404, parágrafo único, conjugado com esse artigo 394, parágrafo 5º. Beleza? Então, mesmo esses procedimentos que, em pese não ter previsão expressa de memoriais, utiliza-se subsidiariamente a previsão do 403, parágrafo 3º e 404, parágrafo único do CPP. Ok? Competência bem tranquilo, é o próprio juiz da causa, ok? Então, você vai endereçar, é uma peça interlocutória dentro dos próprios autos, então, você vai endereçar autos, número, coloca o número do processo que faz referência que você está apresentando os seus memoriais. Quem pode apresentar memoriais? Quem tem legitimidade para apresentar memoriais? Por parte da acusação, o Ministério Público tem essa prerrogativa. Se for ação penal privada, o querelante, que é o autor da ação privada, também tem essa prerrogativa. E a gente vai ver algumas questões importantes também em relação aos memoriais. Primeira questão em relação à legitimidade. E o assistente da acusação pode apresentar memoriais? Ele tem essa prerrogativa de apresentar memoriais? Ele pode fazer isso? Ele pode apresentar? Sim, tranquilamente. Por quê? Pessoal, se o assistente da acusação ele tem legitimidade para participar dos debates orais na audiência, com previsão de manifestação sempre após o Ministério Público, ele é assistente da acusação, então o Ministério Público fala, depois ele fala. Então, se o assistente da acusação pode participar dos debates orais, não há óbice, não há nenhuma vedação que ele também possa apresentar memoriais. Okay? Não há vedação alguma com essa possibilidade. Quero deixar claro para vocês, é diferente, a gente vai falar de recurso ainda, nas hipóteses de legitimidade recursal. Por quê? Na legitimidade recursal,
a legitimidade do assistente da acusação, ela, para apresentar, para interpor recursos, ela é supletiva, ok? Ela é supletiva, nos memoriais não, mas na parte recursal, ela é supletiva. Como assim? O assistente da acusação só pode interpor recurso caso o Ministério Público não tenha interposto. Então, por exemplo, recurso de apelação. Quando que o assistente da acusação pode interpor um recurso de apelação? Nos casos em que o MP não interpõe. Neste caso, quando a gente fala de legitimidade recursal, do assistente da acusação, ela é legitimidade supletiva. Ela vai suplantar, diante da ausência da interposição de recurso por parte do MP, aí sim o assistente da acusação pode apresentar o seu recurso. Sem problema algum. Ah, se o MP apresentar recurso, aí o assistente não vai apresentar. Aqui é diferente. Mesmo que o MP apresente memoriais, mesmo que o Ministério Público apresente os seus memoriais no prazo, o assistente pode apresentar memoriais também. Então, memoriais, MP pode apresenta, o assistente também pode apresentar. Os dois podem apresentar. Legitimidade recursal. Se o MP recorreu, o assistente não pode recorrer. Perfeito? Então, acusação e defesa tem que apresentar memoriais. Acusação, quem vai apresentar? Ministério Público, o assistente da acusação, se quiser, e o querelante nos casos de ação privada. E a defesa também vai apresentar. Ok? Segundo questionamento, qual que é a consequência da não apresentação dos memoriais escritos por parte da acusação? O que vai acontecer caso a defesa não apresente os memoriais? Vamos analisar algumas questões importantes. Primeiro, se a gente estiver falando de ação penal exclusivamente privada, não é subsidiária, ação penal privada, caso não seja ofertados memoriais, vai acarretar a perempção. E essa perempção, a consequência dela é a extinção da punibilidade. Então, se a ação penal for exclusivamente privada, o não oferecimento acarreta perempção e, por sua vez, vai acarretar a extinção da punibilidade. Perfeito? Segunda situação, se a ação for privada subsidiária da pública, a falta de memoriais pelo querelante obriga o Ministério Público a retomar a ação, devendo o Ministério Público apresentar os memoriais. Então, segunda situação, caso na ação penal privada subsidiária da pública, o querelante não apresenta, o Ministério Público retoma a ação penal e deve apresentar os seus memoriais. Ok? Terceira situação, se a ação for pública, em razão do princípio da indisponibilidade inerente ao Ministério Público, o Ministério Público não pode deixar de apresentar os memoriais. Ok? Tranquilo? Pelo princípio da indisponibilidade. E se for o assistente da acusação não apresentar? Zero consequência. Não acontece absolutamente nada, porque não é obrigatório a sua realização. Terceiro questionamento. E se a defesa não apresenta? A acusação apresentou, só que a defesa não apresentou. Pessoal, memoriais pela defesa, ela é uma peça obrigatória em cumprimento efetivo do princípio da ampla defesa, que está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Ok? Sem a apresentação dos memoriais, o juiz não pode apresentar sentença, sob pena de que gerar cerceamento de defesa. Se o magistrado profere sentença sem a apresentação dos memoriais por parte da defesa, mesmo devidamente intimada, vai gerar um cerceamento de defesa. O Tribunal de Justiça provavelmente vai reformar essa decisão, alegando cerceamento de defesa, vai anular essa decisão,
sob argumento de cerceamento de defesa. Ok? Tudo bem, Rafael. Mas se tiver desídia do defensor, ou seja, o defensor não apresentar a peça, mesmo intimado, está configurada a desídia dele, a inércia dele, o que vai acontecer? A consequência nesse caso, pessoal, o que o magistrado vai fazer? O magistrado ele vai determinar, vai considerar que o réu, nesse caso, ele é indefeso, ok? Ele está sem defesa. Ele vai fazer a nomeação do advogado ad hoc. O que é advogado ad hoc? Para o ato. Ad hoc significa para o ato. É um advogado que vai ter a única função de apresentar os memoriais. Esse advogado vai ser remunerado pelo Estado. Então, o juiz vai dar um despacho, uma decisão considerando o réu indefeso, nomeia-se o advogado ad hoc, ok? Que pode ser realizado pela Defensoria Pública ou tem os advogados que se inscrevem nas varas para participar de advogado ad hoc, para que ele apresente a peça. Ok? Ok? Tá, mas se o magistrado não fizer isso, o magistrado, mesmo diante da desídia do defensor, o magistrado profere decisão e, por exemplo, condena o réu. Pessoal, isso é uma nulidade processual absoluta. Ok? É uma nulidade processual absoluta. É tanta nulidade processual absoluta que mesmo que, por exemplo, o réu apresente os seus memoriais intempestivos, ou seja, fora do prazo, o juiz não vai poder mandar desentranhar os memoriais do processo. Por quê? Porque tem caráter absoluto, caráter obrigatório. Então, mesmo que sejam apresentados fora do prazo, o juiz não vai mandar poder desentranhar do processo. Ok? Quais teses nós podemos alegar? Isso aqui eu quero muita atenção de vocês, porque tem coisas que a gente pode alegar e tem que ser importante na gente fazer essa observação. A gente vai fazer, vamos separar alguns tipos de tese. Teses pela acusação, teses pela defesa que podem ser apresentadas. Então, a primeira tese que a gente pode ter pela acusação, e a mais clara, é a condenação do réu. Então, independente se a ação penal é privada ou se ela é pública, tem que, em regra, apresentar memoriais. Você vai dizer, olha, tem justa causa, houve a comprovação da autoria, houve a comprovação da materialidade, e por isso nós estamos pedindo a condenação do réu nas penas do artigo tal. Ok? Essa é a regra. Claro, pessoal, que hoje nós sabemos disso, que o Ministério Público não é um órgão julgador, não é um órgão acusador. O Ministério Público não tem a função única e exclusiva de acusar o réu. Pode ter a denúncia, ofereceu-se a denúncia, mas ao longo da instrução processual, ao longo do processo, percebeu-se que não foi o réu que cometeu aquele crime, ok? Então, não se comprovou comprovou-se a ausência de autoria por parte do réu. Nada impede que, nesse caso, o Ministério Público peça a absolvição do réu. Tá? Isso não é comum, mas pode acontecer, sem problema algum, ok? Isso em termos de ação penal pública, tá, pessoal? Então, regra, pede-se a condenação, fala que houve justa causa, autoria, a materialidade foram comprovadas, ok? Excepcionalmente, o Ministério Público, se não tiver justa causa, autoria e materialidade, ele pode pugnar, pode requerer a absolvição do acusado. Agora, pessoal, se a ação for privada, o querelante só pode pedir a condenação do réu. Ele não pode pedir outra coisa, sob pena de perempção. Vamos entender isso aqui bem rapidinho. Vamos fazer uma revisãozinha bem rápida isso aqui. Se você pegar lá, artigo 60 do Código de Processo Penal, em seu inciso 3, fala que vai ser considerada perempta a ação penal se o querelante deixar de formular pedidos de condenação em alegações finais. Ok? E aqui, claro, se tem memoriais, eu estou convertendo as alegações finais em memoriais. Então, se não tiver o pedido de condenação,
a peça, a ação penal vai ser perempta, ok? Perempção é uma causa de extinção da punibilidade. Pega lá, artigo 107, inciso 4 do Código Penal. É uma causa de extinção da punibilidade. Então, se o querelante, porventura, pedir absolvição do querelado, então, se o autor da ação privada pedir absolvição do réu da ação privada, o que o juiz tem que fazer? Absolve ou pode condenar? É um questionamento que estou fazendo para vocês. Então, tá lá. Na ação penal privada, o querelante incede alegações orais transformados em memoriais. Ao invés dele requerer a condenação, ele pede a absolvição. O que o juiz vai fazer? Absolve, condena. Gente, nenhum dos dois. O juiz não vai nem absolver e nem condenar. Por que não? O que o juiz tem que fazer? Ele vai decretar a extinção da punibilidade pela perempção, lá do 63 do CPP. Certo? Então, se na ação penal privada o querelante pedir a absolvição, o juiz vai extinguir a punibilidade pela perempção. E agora, se o querelante deixar de pedir condenação numa ação penal privada subsidiária da pública, aqui, pessoal, não vai ter perempção. Por quê? Como é subsidiária da pública, o Ministério Público vai retomar as rédeas da ação penal. Então, se na ação penal privada, subsidiária da pública, o querelante deixar de apresentar os memoriais ou pedir a absolvição nos memoriais, o Ministério Público assume novamente a função do autor da ação penal privada, subsidiária da pública. Tá bom? Isso aqui é importante. E o que a defesa vai alegar? Vamos lá. Isso aqui é importante para a sede de OAB também. Olha, regra geral, pedido clássico, absolvição do acusado. Ok? Claro que a defesa vai pedir absolvição do acusado. Ok? No momento que você apresenta os memoriais, é o momento onde você vai arguir todas as teses de defesa. Olha, você vai colocar tese por tese. Eu aconselho vocês a abrirem tópicos para falar de uma tese, depois fala de uma outra tese. Tese, cerceamento de defesa. Tese, anistia. Vamos abrir, vamos falar separadamente de cada uma das teses. Cerceamento de defesa, nulidade do processo, da desclassificação do crime, da modificação do regime de cumprimento de pena, etc, etc. Vamos colocar em tópicos para ficar mais fácil a gente analisar isso aqui, ok? Não tem problema se você colocar teses que podem parecer contraditórias. Tipo assim, olha, absolvição. Caso entenda não ser causa de absolvição, vamos analisar isso. Não tem problema, e aqui é o momento de você fazer isso. Isso está correto, porque você tem que abordar todas as suas teses de defesa neste momento. Ok? Então, aqui que a gente vai colocar todas as teses. Analisar questões processuais, falhas processuais, olha muito cerceamento de defesa, olha muito questões de audiências, das intimações, etc. Então, a gente vai analisar primeiro preliminares, depois a gente ataca o mérito. Então, vamos lá. Posso alegar nulidades processuais? Claro, ok? Lembrando que as nulidades sempre são alegadas antes do mérito. Se eu estou falando que há alguma nulidade, qual que é o meu pedido? Anulação do processo. Claro, meu primeiro pedido vai ser o quê? Anulação do meu processo. Isso é óbvio. Então, vamos pegar um exemplo para vocês entenderem por quê que tem que ser antes do mérito. Vamos pegar a seguinte situação que o juiz seria incompetente. É uma nulidade, né? Então, se o juiz é incompetente, ele não pode decidir mérito. Independente de como seja o mérito dele, se for pela condenação, pela absolvição, não interessa. Juiz impedido não pode julgar o mérito. Então, o magistrado, nesse lugar, ele vai ter que, primeiro, apreciar se é ou não
competente. Entende? Porque se ele julgar o processo e depois não é, vai anular o processo inteiro. Se julgar que ele é incompetente, então o que ele vai ter que fazer? A primeira coisa que vai ter que fazer é analisar: sou competente ou não? Sou incompetente? Vou anular o processo. Não sou incompetente? Aí eu vou passar para o método. Então, por isso que porque acaba que essas nulidades, elas ficam como condicionantes para julgar o método. Entende? Então, por isso que, obrigatoriamente, tem que ser feito a alegação primeiro das preliminares, das nulidades. Por quê? Se o juiz entender que o processo é nulo, ele nem vai analisar método do processo. Então, há uma sequência lógica de a gente fazer algumas alegações. Primeiro alega-se preliminares, para depois nós alegarmos as questões de mérito. Ok? Então, posso alegar as nulidades. Posso alegar, por exemplo, causas que vão levar à extinção da punibilidade. Coloquei algumas para vocês no material de vocês aí. Abolitio criminis, anistia, renúncia, perdão do ofendido, uma retratação, prescrição em decadência, perempção, cabimento do perdão judicial. Então, e outras situações que a gente pode alegar também aqui nesse momento, né? No caso, por exemplo, de peculato, que houve a recuperação do dano, peculato culposo. Se for um crime tributário, eu fazer o pagamento da dívida, né? O previdenciário também são causas que levam à extinção da punibilidade do agente. Isso aqui tudo em sede de alegações a nível de preliminares, ok? Porque nós temos teses também relacionadas ao mérito, ok? O que são teses relacionadas ao mérito? São ausência de requisitos materiais, que são requisitos obrigatórios para se gerar uma condenação ou alguma pena que é pleiteada pela acusação. Então, um exemplo muito importante que vocês têm que analisar, a gente não pode deixar de analisar, eu coloquei no material de vocês, o artigo 386 do CPP. O artigo 386 vai ser usado por vocês em alguma peça dos memoriais, porque lá tais as causas de absolvição do réu. São 7 hipóteses que vai trazer de causas de absolvição do réu. Então, está lá, artigo 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: 1. Provada inexistência de fato. 2. Não haver prova da existência de fato. 3. Não constituir fato infração penal. 4. Provado que o réu não concorreu para infração penal. 5. Não existir prova de ter o réu concorrido para infração penal. 6. Existirem circunstâncias que excluam crime ou isentam o réu de pena. Artigos 20, 21, 22, 23, 26 e parágrafo 1º do 28, todos do Código Penal, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. 7º, não existir prova suficiente para a condenação do réu. Pessoal, nós temos que esse artigo 386, ele é de muita importância quando a gente fala de absolvição. Ele é muito importante. E é importante que a defesa, nos seus memoriais, não basta falar assim, olha, absolvição com base no artigo 386. Não. Ela vai ter que colocar de forma detalhada qual desses incisos que eu fiz a leitura para vocês vai se enquadrar no seu caso concreto. Ela vai ter que colocar o seu pedido baseando em qual inciso para absolvição. A gente tem que fazer essa adequação a uma das causas do artigo 386. Está lá, inciso 1. Quando estiver provada a inexistência de fato. O que esse dispositivo está falando? Olha, está se referindo à prova de que o fato narrado na denúncia, o fato que o Ministério Público narrou na denúncia, não ocorreu. Não ocorreu. Ou seja, eu vou estar atacando a base fática da acusação. Eu vou estar atacando a estrutura de fatos contidas
na denúncia. Então, o que você está falando? Olha, excelência, o fato que está narrado na denúncia não aconteceu. Inciso 1, então aí você vai discorrer por que não aconteceu. Inciso 2. O inciso 2 vai contemplar uma hipótese de não haver prova da existência do fato. Aqui falta prova da materialidade delitiva. Aqui falta prova que efetivamente ocorreu aquele fato. Você não comprovou a materialidade do fato. A diferença do inciso 1 para o inciso 2, que as pessoas às vezes confundem muito, no primeiro, a prova da inexistência do fato. Está lá, a prova da inexistência do fato. No segundo, não há prova da existência do fato. É a mesma coisa? Não. No primeiro já está comprovado efetivamente que não houve o fato. No segundo, não. Excelência, o Ministério Público não conseguiu provar se houve o fato ou não. Está vendo que, lógico, a consequência final é a mesma, mas a alegação é diferente. Primeiro, tem prova que não existe o fato. Segundo, não tem prova que existe o fato. Perfeito? Inciso 3. Trata-se do chamado fato atípico. Não constituir o fato infração penal. Eu estou falando que no inciso 3, o fato é atípico. Aqui, no inciso 3, eu não estou questionando a existência material do fato. Eu não estou questionando a existência, mas sim o seu enquadramento legal. Eu não estou falando não estou questionando se o fato existiu ou não. Aqui, o fato efetivamente existiu. Houve o fato. Aconteceu o fato. Ok? Porém, este fato não tem correspondência no tipo penal. Ou seja, esse ato que foi cometido não é um tipo penal, não constitui como crime. Não há correspondência, não há enquadramento do fato dentro de um tipo penal. Está vendo que é diferente? São situações diferentes. Inciso 4. O que fala o inciso 4 do 386? Não está provado, está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Tem prova cabal de que o acusado não contribuiu para a ocorrência do crime. Tem prova, olha, o acusado não concorreu para a ocorrência do crime. A defesa aqui não vai negar a existência de um fato criminoso. E o que ele vai fazer? Ele vai argumentar de que o réu não teve envolvimento com aquela infração penal, não teve envolvimento com aquele fato criminoso. Aqui não se questiona a existência do fato criminoso ou não. Existe. Porém, o réu não concorreu para a infração penal. Ok? Tranquilo? Existe uma confusão, antes da gente terminar as outras hipóteses, em relação, por exemplo, inciso 1, inciso 4, inciso 3. Para resumir, vai ficar fácil. Inciso 1, fato não existiu. Inciso 4, fato existiu, mas não foi o acusado que praticou. Inciso 3, fato existiu, foi o autor que fez, mas não é um fato típico. Se vocês lembrarem disso aqui, fica fácil você juntar. Então, lá, inciso 1, o fato não existiu. Ponto. Inciso 3, o fato existiu, foi o autor que fez, só que ele não é fato típico. E 4, o fato existiu, mas não foi o acusado que praticou. Ok? Inciso 5. Então, lá, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Está vendo que parece também com o inciso 4. Ele se assemelha com o anterior. Mas no inciso 5, falta a prova do réu ter concorrido. Tem dúvida sobre a autoria do crime, embora ele tenha cometido, embora tenha existido, perdão. Então, o inciso 4 fala, está provado que o réu não concorreu. Inciso 5, não existe prova do réu ter concorrido. Está vendo que é diferente essas duas situações? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Inciso 6, fala da absolvição quando tiver circunstâncias que excluam o crime ou isentem de pena. Artigos 20, 21, 22, 23, 26, parágrafo 1º do 28, todos do Código Penal,
ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Inciso 6. O que fala nesse inciso 6 do artigo 386? Quando existem circunstâncias que excluam o crime ou isentem de pena o réu. Ok? Aqui é os casos das excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade e as escusas absolutórias que vocês vão alegar com base no inciso 6. Ok? E, por fim, o inciso 7º fala: não existir provas suficientes para a condenação. Aqui consagra claramente o princípio, um dos princípios basilares do processo penal. In dubio pro réu. Na dúvida, beneficia-se o réu. Então, aqui, o inciso 7, se a gente fosse colocar na frente qual a referência dele, in dubio pro réu e o preceito constitucional da presunção de inocência. O inciso 7 está consagrando esses dois princípios. O princípio em dúvida pro réu, em dúbio pro réu, e o princípio constitucional da presunção de inocência. Ok? Para a gente fechar essa questão do artigo 386, é possível relacionar também situações que vão ter aplicação com esse dispositivo. Por exemplo, que vocês podem alegar muito. Olha, a única prova que eu tenho é a palavra da vítima. Especialmente naqueles crimes contra os costumes, né? Realizados sem violência. A única palavra que tem é a da vítima, né? Ou quando o réu confessou na sede de inquérito policial, mas ele se retratou em juízo, ele não ratificou a sua confissão. Né? Quando não tem testemunha de quem iniciou a agressão, por exemplo. Então, atualmente, como essas situações de falta de prova de materialidade e falta de prova de autoria já vêm contempladas os incisos 3 e 4, o inciso 7 acaba que ele perde um pouco a validade. Porque a partir do momento que eu falo que não tem provas da autoria, nem prova da materialidade, seria a mesma coisa que o inciso 7, não existir provas suficientes para condenação. Quando não tem prova, quando você não prova a autoria, quando você não prova a materialidade. Então, acaba que esse inciso 7 não é tão utilizado, porque embase-se mais os incisos acima. Então, a ênfase um pouco maior. Perfeito, pessoal? Então, cuidado com esse artigo, que é de extrema relevância para todos nós. E a gente pode também alegar as chamadas teses subsidiárias de mérito, ou seja, primeiro você quer a absolvição, né? Só que, caso não entenda dessa forma, vamos analisar algumas teses relativas a subsidiárias do mérito. Uma delas, que todo memorial da OAB vai cair. Tese relativa à classificação do crime. Verifica o tipo penal que o réu foi denunciado. Vocês podem ver que ela está mais grave do que efetivamente aconteceu. Olha, o réu foi denunciado por um furto qualificado, só que no caso é furto simples. O réu foi denunciado por um roubo qualificado, mas você vai ver que é roubo simples. Então, sempre tem uma desclassificação de crime, é importante vocês olharem. Pegou a tese da OAB, uma das teses é olhar o tipo penal que está lá na denúncia, ver no código, ver se efetivamente tem paridade. Vocês vão ver que não está adequado corretamente. Vocês vão analisar isso muito claramente quando vocês forem analisar isso aí. Outra questão importante, pessoal, as teses relativas à dosimetria de pena, ao cálculo de pena que é feito. Vocês podem ter certeza que se tiver algum, por exemplo, se for condenação e tiver que recorrer, isso aqui vai ter que ser objeto de vocês tranquilamente, pode acontecer isso também em sede de memoriais. Olha, a fixação da pena base, porque não tem nenhuma circunstância desfavorável, aí fixou a pena base muito alta. Vê se a agravante que está lá se enquadra ou não, ou deixou de falar de alguma atenuante que não falou, a segunda fase da dosimetria de pena, olha lá, 61 a 66. Olha, às vezes colocou a majorante que não cabe, ou uma minorante que não está lá, né? Então, tem a terceira fase, está em vários artigos no Código Penal, na parte geral e na parte especial. Vê se tem concurso formal de crime continuado ao invés de concurso material. Dá uma olhadinha muito sobre isso.
que é bem importante a gente fazer isso. E uma outra tese que a gente pode alegar também é relativa ao regime inicial. Quase todas as memoriais também mudam o pedido de regime de cumprimento de pena. Recurso costuma também mudar muito o regime de cumprimento de pena. Olha, é claro que não tem uma pena ainda fixada aqui em sede de memoriais, isso é óbvio. Não tem nem sentença condenatória, quanto mais ainda pena. Só que a partir do momento que você faz aquela análise da dosimetria de pena, das teses relativas à dosimetria de pena, você consegue analisar, você faz os cálculos, né, as argumentações, para tentar analisar a pena base no início. Né? Você vai analisar a pena base no início, agravantes, atenuantes, majorantes, minorantes. Você vai chegar, você vai ter mais ou menos uma perspectiva de uma pena concreta. Você não precisa fazer o cálculo matemático completo, você não precisa fazer a dosimetria de pena nesse momento. Só que aqui você já pode pedir, mais ou menos, analisando, olha, desclassificando o crime, mudando a dosimetria de pena, se ele for condenado, é inicialmente aberto. Regime aberto ou semiaberto, entendeu? Sempre vai ser alguma coisa nesse sentido na prova da OAB. Lá pela tipificação da denúncia é regime fechado, mas a partir do momento que você faz aquela desclassificação, vai para um semiaberto, por exemplo, ou aberto. Tomem cuidado com isso. E para a gente fechar as teses, também podemos ter teses relativas à substituição ou suspensão de pena. Vale o mesmo raciocínio para a tese anterior. Ok, não tem pena ainda aplicada pelo juiz, mas a partir do seu raciocínio feito lá na tese de dosimetria de pena, você consegue ter uma perspectiva de pena que ele pode pegar. E aí você vai analisar a situação dele. Primário, se é reincidente, lá no próprio exercício vai falar, olha, tem os antecedentes criminais e deu nada, não tem nada. Não tem nenhum antecedente, ele é primário, entendeu? Então, a gente vai analisar essa possibilidade, se caberia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou até a suspensão da pena privativa de liberdade também, ok? E já faz os pedidos. Isso aqui são algumas teses que a gente pode alegar. E para exame de ordem, algumas coisas que vocês têm que se atentar pensando em relação ao exame de ordem. Como é que você vai identificar primeiro que a peça é memoriais? Pessoal, lá vai ter falado que já passou a fase de audiência, que a acusação já apresentou suas memoriais. Então, eu falo que os memoriais é a peça mais fácil de você observar no exame de ordem, que você vai bater o olho e você vai ver. Quando que vai ser resposta à acusação? Quando tiver só denúncia. Resposta à acusação. Agora, tem denúncia, teve resposta, teve audiência, teve as alegações do MP, claro que vai ser memoriais. Não tem o que fugir. Não tem para onde você fugir em relação a isso aqui. Ok? Então, aqui o caso é claro em relação a isso. Gente, as alegações mais básicas dos memoriais que já caíram nas provas da OAB. Preliminar, incompetência do juízo. Inépcia da inicial. Olha, faltou justa causa. Alguma nulidade processual ao longo, faltou uma intimação, ou faltou participação, ou o acusado não foi, o denunciado não foi intimado da audiência. Cerceamento de defesa, não quis ouvir alguma testemunha, não oportunizou os meios de defesa, as causas de extinção de punibilidade que nós já falamos. Mérito, claro, a absolvição criminal tem que ter. Se tiver alguma nulidade processual, nulidade do processo, a desclassificação da conduta vai ter a desclassificação. Aí você vai analisar se tem alguma qualificadora, causa de aumento ou agravante para ser afastada e a aplicação de alguma causa de diminuição, privilégio ou atenuante, e fixação do regime de cumprimento de pena mais favorável. Lá caberia regime fechado. Aqui você vai pedir um semiaberto ou aberto. E se for causa de substituição de pena. Se for o caso, a gente vai pedir a substituição da pena. Pessoal, aqui eu trouxe um modelinho básico para a gente fazer uma análise da estrutura. Eu trouxe um caso concreto para a gente fazer uma análise também, como é que a gente consegue extrair as questões importantes do próprio enunciado que o exame de ordem vai trazer. Então, tá lá, né? O endereçamento, no processo, a qualificação. Qual é o fundamento que você vai colocar? Você vai usar o 403, parágrafo 3º, se for o caso de complexidade, na própria audiência já
determina os memoriais, ou se tiver alguma diligência do 404, parágrafo único, aí você vai usar. Se falar que tem diligência, usa o 404. Se falar que não tem, 403. Apresentar alegações finais para memoriais, ou só apresentar memoriais, não tem problema. Ok? Você não pode colocar e apresentar alegações orais. Não são orais, né? Tem gente que coloca lá, apresentar alegações finais, ou apresentar memoriais, alegações finais para memoriais, tudo a OAB aceita, ok? Dos fatos, vou fazer a análise dos fatos. Preliminares, se tiver alguma preliminar e vai ter na prova da ordem, vocês vão colocar aqui nesse momento. Nulidade dos atos processuais, por exemplo, tasca aqui neste momento. Do direito, vai colocar as teses, sempre colocar a melhor tese, a tese mais forte que você tiver, faz referência aos dispositivos legais, absorção do 386, qual inciso que vai enquadrar, vamos falar da absorção do 386, e o pedido, o reconhecimento, se tiver alguma preliminar da nulidade, a absorção, caso não entenda pela tese acima exposta, o que você vai pedir, e você vai pedir de forma sucessiva os pedidos, né? Primeiro, nulidade, se for o caso, absorção, se não for o caso de absorção, coloca lá, né? Desclassificação, o regime de cumprimento em âmbito semiaberto, etc, etc, etc. Vocês vão colocar as alegações. A estrutura é muito simples. E eu trouxe aqui para vocês um caso do exame de ordem para a gente analisar, para ver que não é complexo isso aqui. Vou fazer a leitura, depois a gente vai extrair alguns pontos importantes. Tá, em 3 de outubro de 2016, na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro, Lauro, de 33 anos, que é obcecado por Maria, estagiária de uma outra empresa que está situada no mesmo prédio em que fica o seu local de trabalho, não mais aceitando a rejeição dela, decidiu que a obrigaria a manter relações sexuais com ele, independentemente da sua concordância. Confiante em sua decisão, resolveu adquirir arma de fogo de uso permitido, considerando que tinha autorização para tanto, e a registrou, tornando-a regular. Precisando que alguém o substituísse no local de trabalho no dia do crime, narrou sua intenção criminosa para José, melhor amigo com quem trabalha, assegurando-lhe que comprou a arma exclusivamente para ameaçar Maria manter com ele conjunção carnal, mas que não a lesionaria de forma alguma. Ainda esclareceu a José que alugaram um quarto em um hotel e compraram uma mordaça para evitar que Maria gritasse e os fatos fossem descobertos. Quando Lauro saía de casa em seu carro para encontrar Maria, foi surpreendido pela viatura da Polícia Militar, que havia sido alertada por José sobre o crime prestes a acontecer, sendo efetuada a prisão de Lauro em flagrante. Em sede policial, Maria foi ouvida afirmando, apesar de não apresentar documentos, que tinha 17 anos e que Lauro sempre manteve comportamento estranho com ela, razão pela qual tinha interesse em ver o autor dos fatos responsabilizado criminalmente. Após receber os autos e considerando que o detido possuía autorização para portar arma de fogo, o Ministério Público denunciou Lauro apenas pela prática do crime de estupro qualificado, previsto no 213, parágrafo 1º, cumulado com 14, inciso 2, cumulado com 61, inciso 2, a linha F, todos do Código Penal. O processo teve regular processamento, mas, em razão da demora para a realização da instrução, Lauro foi colocado em liberdade. Na audiência de instrução e julgamento, a vítima Maria foi ouvida, confirmou suas declarações em sede policial, disse que tinha 17 anos, apesar de ter esquecido seu documento de identificação para confirmar, apenas apresentando cópia de sua matrícula escolar, sem indicar data de nascimento, para demonstrar que, de fato, era Maria. José foi ouvido e também confirmou os fatos narrados na denúncia, assim como os policiais. O réu não estava presente na audiência por não ter sido intimado, e apesar de seu advogado ter se mostrado inconformado com tal fato, o ato foi realizado porque o interrogatório seria feito em outra data. Na segunda audiência, Lauro foi ouvido,
confirmando integralmente os fatos narrados na denúncia, mas demonstrou não ter conhecimento sobre as declarações das testemunhas e da vítima na primeira audiência. Na mesma ocasião, foi ainda juntado o laudo de exame do material apreendido, o laudo da arma de fogo demonstrando potencial lesivo e a folha de antecedentes criminais sem outras anotações. Encaminhados os autos para o Ministério Público, foi apresentada manifestação requerendo condenação nos termos da denúncia. Em seguida, a defesa técnica de Lauro foi intimada em 4 de setembro de 2018, terça-feira, sendo quarta-feira dia útil em todo o país para apresentação da medida cabível. Considerando apenas as informações narradas na condição de advogado ou advogada de Lauro, redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada do último dia do prazo para interposição. Valor 5 pontos, que é o valor da peça na OAB. Observação. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção a outra inscrição do dispositivo legal não confere pontuação. Qualquer semelhança nominal ou situacional presente nos enunciados das questões é mera coincidência. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente pode extrair algumas coisas importantes daqui? Coloquei algumas coisas em amarelo. Olha, ele alugou um quarto do hotel e comprou uma mordaça para evitar que Maria gritasse se fosse descoberto. Faltou marcar aqui em cima, né? Que ele tinha uma arma de fogo e essa arma de fogo ele tinha autorização para portar. Então, ele tinha essa autorização. Então, tá lá. Segundo parágrafo. Resolveu adquirir arma de fogo de uso permitido, considerando que tinha autorização para tanto e a registrou, tornando-a regular. Então, a arma era regular. Apesar de não apresentar documentos, que tinha 17 anos. Em azul está a tipificação que eu falei para a gente olhar sempre. Lá embaixo, que tinha 17 anos, apesar de ter esquecido seu documento de identificação, para confirmar apenas apresentando cópia de sua matrícula escolar, sem indicar data de nascimento para demonstrar que de fato era Maria. O réu não estava presente na realização da audiência por não ter sido intimado e, apesar de seu advogado ter se mostrado inconformado com tal fato, o ato foi realizado porque o interrogatório seria feito em outra data. Lauro foi ouvido, confirmando integralmente os fatos narrados na denúncia, intimado no dia 4 de 2018. Gente, aqui está tranquilo. Qual que é o endereçamento aqui? Campos, né? Não tenho o que falar. Campos, está bem claro, cidade de Campos, estado do Rio de Janeiro. Então, a vara criminal de Campos para o Rio de Janeiro. O que a gente alegaria de nulidade? Olha lá para vocês verem. O réu não estava presente na audiência, por não ter sido intimado. Então, o que você vai... A primeira coisa que você vai fazer, você vai requerer a nulidade dos atos processuais realizados durante toda a instrução probatória a partir da primeira audiência. Porque Lauro não foi intimado para comparecer à audiência. E a defesa técnica, ou seja, o advogado dele, demonstrou o inconformismo, está escrito lá. Ok? Então, se você pegar, por exemplo, o artigo 555 da CF, ele tem direito, além da defesa técnica, também tem direito à autodefesa. Então, ele tem que estar presente lá, mesmo que não tenha interrogatório. Se ele quiser, ele tem que estar presente. Se a defesa mostrar inconformismo, ele tem que estar presente. Então, inclui o direito de presença. Ok? Então, mesmo que a intimação da audiência não ocorreu para uma audiência que ele não seria ouvido, ou seja, não ter interrogatório na primeira audiência, teve prejuízo para a defesa, porque ele não estava, o réu não estava presente quando a prova da acusação foi produzida. Ele tem direito de estar presente. Então, o que você quer? Primeira coisa, preliminar, nulidade dos atos processuais. Primeiro pedido, nulidade do processo pelo cerceamento de defesa, pela não aplicação da ampla defesa. Ok? Em sede de mérito, vamos analisar algumas questões importantes em sede de mérito também que a gente pode colocar aqui. Absolvição com base, lembra que a gente falou do 386? Do inciso 3, o fato narrado não constitui crime. Pergunto para vocês, que crime que ele cometeu? Qual é o crime que ele cometeu? Ele iniciou a execução do crime, ele estava dentro do carro dele indo para lá. Ele não iniciou o crime. Ah, Rafael, mas ele comprou a arma, ele alugou o hotel, ele comprou a mordaça,
Isso, gente, são atos preparatórios, ok? Então, são atividades prévias para o cometimento do crime. Não tinha dado início à execução. Atos preparatórios não são punidos. Então, o fato de ele comprar uma arma, fazer a reserva do hotel lá, não configura execução, mas configura ato preparatório. Então, não teve início na execução. Então, não teve crime. Não teve crime, ok? Atos preparatórios não são puníveis. Não são puníveis. Por que não são puníveis? Gente, um ato preparatório não põe em risco, por exemplo, o bem jurídico protegido. O fato de ele alugar um quarto de hotel gerou alguma lesão? Não. Ok? Não. Perfeito? Não. Tem crime. Não houve risco do bem jurídico. Ok? Não há nem tentativa de estupro. Por que não tem tentativa de estupro para colocar lá 14, inciso 2? Porque não houve início da execução, não houve atos de execução. Ficou apenas os atos de preparação. Então, aqui tem que gerar a absolvição dele, porque a conduta dele não é crime. Ok? Ah, mas e o porte de arma de fogo? Gente, nesse caso não é infração. Ele tinha autorização expressa para tanto, está lá no enunciado. Ele adquiriu arma de fogo de uso permitido, considerando que tinha autorização para tanto. Registrou, tornou ela irregular. Então, não há que se falar também infração nessa situação. Então, primeira coisa, nulidade. Segundo, absorção. E, lembra dos pedidos às teses subsidiárias? E caso Vossa Excelência não entenda, em eventual condenação, vamos analisar algumas questões importantes. Primeiro, lembra que eu falei que tem que olhar a tipificação penal? Está lá, 213, parágrafo 1º. O que fala o 213, parágrafo 1º? O 213, parágrafo 1º, vai falar do estupro qualificado. O estupro qualificado vai acontecer nos casos se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14 anos. Então, estupro qualificado, parágrafo 1º, vítima entre 14 e 18 anos. Ok? Ah, mas a vítima tinha 17 anos. Mas eu pergunto para vocês, tem alguma prova no processo da idade dela? Se você pegar lá, em sede de delegacia, falou, mas não comprovou, e nem em sede processual ela comprovou a idade dela. Então, não tinha comprovação da idade. Não tinha comprovação da idade, ok? E tem a súmula 74 do STJ também, que a prova da menoridade tem que ter um documento hábil para comprovar isso. Então, parece que tem 17 anos. Isso não é suficiente. Como o crime nem chegou a consumar também, não teve nenhum exame pericial. Então, não teve nenhum documento, a vítima não tem nenhum documento que mostra qual a idade dela. Apenas a alegação dela. Então, tira a qualificadora. Então, o que você tem que falar? Olha, tem que tirar a qualificadora do parágrafo 1º do artigo 213. Outra coisa, olha que loucura isso aqui. O MP cumulou com 61.2F do Código Penal. Gente, o 61.2F do Código Penal fala que de violência nos termos da Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. Aqui não tinha relação familiar, não tinha relação de coabitação, não tinha nenhum relacionamento anterior que justificaria, né, ex-namorada, nada para justificar essa agravante, né, pelo fato da mulher ser da vítima ser mulher, que já gera agravante do 612F. Então, o que você vai pedir? Olha, excelência, desclassificação do estupro qualificado por estupro simples. Não houve tentativa, porque não houve nem início de execução. Não há agravante do 61. Não há agravante do 61 também. Perfeito? E vocês viram que eu destaquei para vocês lá que no depoimento dele ele confirmou os fatos narrados da denúncia. Então, aqui é uma confissão espontânea. Então, tem que ter atenuante lá do 65, inciso 3, salvo engano, a linha D do Código Penal. Tá? Porque, mesmo que não é crime, ele confessou o que ele fez. Houve a confissão do que ele fez. Ok? Beleza? Tranquilo? E, se você também colocar uma peça mais completa, lembra daquela questão que a gente falou das teses
da dosimetria de pena, a gente já falou, né? Afasta a agravante, tem a confissão que é atenuante, e nós temos que falar que, em razão do crime ser supostamente tentado, a diminuição tem que ser no máximo, porque ficou o mais longe possível da consumação. Ficou o mais longe possível, porque aqui nesse momento, a redução vai analisar o intercrimes percorrido. Estava mais perto ou mais longe da consumação? Quanto mais longe, maior a diminuição. E claro, se você fala que ele é simples, não tem agravante, tem causa de atenuante, tem a causa de diminuição de pena, o regime vai ter que ser aberto ou semiaberto. Então, por ter pena mínima, ele não tem antecedentes. Então, o que seria mais ou menos os pedidos que a gente formularia? Primeiro, preliminar de nulidade do processo que a gente falou, né? Pela questão da audiência, desde a primeira audiência. Mérito, absolvição por fato não ser crime, lá do 3863. Eventual condenação, afasta qualificador do parágrafo 1º e aplicação da pena base no mínimo legal. Afasta a agravante do 61, porque a violência não houve daquela situação, reconhece a atenuante da confissão, reduz o máximo em razão da tentativa, regime aberto ou semiaberto. Tá vendo que a peça não é tão complexa, pessoal? Você, com o código na mão, você consegue analisar isso. O que é importante? Vai destacando as questões importantes na peça. E como ele pediu para datar o último dia, como foi feriado na quarta-feira, alegações finais 5 dias, prazo dia 10 de setembro, porque o prazo encerraria em domingo. Prorroga-se para o próximo dia. Então, neste caso, prorroga para segunda-feira, dia 10 de setembro. Tá bom, pessoal? E esse caso aqui vai ser usado para nossa atividade. Com base em tudo isso que eu falei para vocês, a gente vai ter que fazer os memoriais com base nesse caso. Já dei todos os caminhos das pedras para vocês, é só vocês enquadrarem nesse caso concreto. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Essa aula vai estar valendo por 2 aulas, vai valer. Essa aula é a aula de reposição do feriado, por conta da complexidade dessa atividade bem complexa que nós estamos fazendo. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.